Bom dia, meus amores. Vamos estudar mais um pouco? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos ainda no capítulo 1, é um capítulo longo, extenso, que tem como título Dos Espíritos, e estamos na seção do texto que trata da progressão dos espíritos. Nós já conversamos sobre as 4 primeiras perguntas, nós já lemos, já estudamos as 4 primeiras perguntas, e vamos continuar hoje nessa mesma sessão, provavelmente na nossa próxima conversa também. Mas na questão 117, Allan Kardec se dirige aos espíritos da seguinte forma: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Muito bem, vamos entender parte do contexto da pergunta. Algumas pessoas defendem a ideia de predestinação. Entre várias outras questões, essa ideia da predestinação já traz embutido nela o pensamento de que algumas pessoas já nascem com um destino pré-definido. Então, na verdade, assim, não dependeria tanto dos esforços da pessoa para ela conseguir melhorar a condição de vida, melhorar a sua situação, porque isso já teria vindo marcado desde o seu nascimento. Então, quando Allan Kardec pergunta se depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, isso quebra essa ideia de que um ou outro já está marcado pelo sofrimento, pela queda, pela dificuldade, ou o que quer que seja. O entendimento que a doutrina vai trazer para a gente do que são essas dificuldades, do que é a dor, do que é o sofrimento, é muito diferente. E é diferente principalmente nesse quesito. Não existe isso de você, Rogéria, tá marcada para sofrer isso e aquilo, até porque por um erro de interpretação, acreditava-se, porque lá antigamente, né, na Bíblia a gente tem esse tipo de leitura que foi feita equivocadamente, que diz que a pessoa, os erros de uma pessoa podem ser punidos, cobrados por Deus até a 3ª e a 4ª geração. Tem essa leitura antiga no Antigo Testamento. E isso dava a noção de que, por exemplo, se eu fiz alguma coisa de errada, o meu neto ou até mesmo meu bisneto poderia ter que pagar pelos crimes, pelos erros que eu tiver cometido. Hoje a gente já tem entendimento de que esse período de 3ª e 4ª geração geralmente coincide com uma nova encarnação. Então, o será punido na 3ª e na 4ª geração, aliás, até a 3ª e a 4ª geração, ganha um outro sentido. A gente vai conversar sobre essas coisas em outros momentos, mas é só para a gente entender em que contexto que Kardec está querendo se colocar aqui. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, ou já vem alguma coisa, né? A ideia seria essa, ou tem alguma outra força que interfere. E os espíritos respondem que certamente depende dos espíritos. E eles completam ainda. Eles a alcançam mais ou menos rápido, alcançam essa perfeição, cada um de nós alcança a perfeição mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. E aí eles colocam no finalzinho da resposta uma pergunta que traz uma comparação que eu gosto muito desse tipo de comparação. Eles continuam: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Recalcitrante é rebelde, teimoso. Então é a pergunta deles: uma criança dócil, obediente, que se submete às regras, né, que se submete às leis, ela não se instrui, ela não aprende mais rapidamente do que aquela que é rebelde, que é teimosa, que não quer seguir regra nenhuma? Então a ideia apresentada nessa resposta aqui é de que depende sim de cada um de nós, mas nós alcançaremos essa perfeição mais rapidamente dependendo do tanto que a gente aceita se submeter a essa vontade de Deus, que é manifesta na lei divina. Existem leis muito bem colocadas, muito bem construídas. Não é aquela ideia do Deus que,
eu resolvi, agora estou de mau humor, vou fazer isso ou aquilo, estou com raiva. Não, não é essa a questão. Existem regras que foram construídas, leis que foram estabelecidas. Nós vamos estudar essas leis na terceira parte do Livro dos Espíritos, e quanto mais facilmente nós nos adequamos a essas leis, mais facilmente a gente caminha em nosso processo evolutivo. Questão 118. Podem os espíritos degenerar? Aí vamos entender a ideia que alguns falam, né, de retroceder, ou às vezes no centro a gente encontra alguns brincando, principalmente um grupo de jovens, involuir, evoluir ao contrário, apesar de que nem existe, né, essa construção. Mas podem os espíritos degenerar, do tipo, eu estou no nível, eu posso retroceder, atrasar no meu processo? E os espíritos respondem que não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quanto mais eu cresço, mais eu consigo perceber o que eu fazia antes de errado. Quanto mais eu amadureço, mais eu consigo perceber quais as limitações que eu trazia antes. Quando a gente está ainda em fase muito inicial de desenvolvimento, a gente não tem noção do quanto que falta para a gente caminhar. Então é difícil até da gente se posicionar com relação a em que grau ou em que estágio do processo de desenvolvimento eu me encontro. Por isso os espíritos respondem, né? À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. E eles continuam, concluindo uma prova, a partir do momento em que a gente vence um exercício, vence um aprendizado, o espírito fica com a ciência, e aqui ciência a gente vai entender conhecimento, tá? O espírito fica com o conhecimento, com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. É aquela situação, eu aprendi uma determinada matéria na escola, eu fiz os exercícios, eu fiz os trabalhos, eu fiz tudo aquilo que me cabia. Aquele conhecimento construído por mim durante aquele tipo de experiência permanece comigo e eu não vou geralmente esquecer. Se é um conhecimento realmente consolidado, eu não vou esquecer. A mesma coisa se dá na nossa existência enquanto espíritos. As situações, por exemplo, que são colocadas na minha vida para que eu venha desenvolver a paciência, à medida em que eu vou vencendo essas provas, esses exercícios, esses trabalhos que são necessários para a construção desse tipo de virtude, eu fico com o conhecimento, com a ciência resultante desse processo. E isso a gente não esquece. Então não tem como, por exemplo, eu era muito paciente até determinada idade, mas aconteceu isso e aquilo, e aí descobri que eu não dou conta, e eu descobri que eu não sou paciente. Não, então é porque a paciência não foi construída de verdade. Quando a gente realmente constrói, consolida uma virtude em nós, essa virtude ela não é mais perdida. Por isso que não existe retrocesso. Eles continuam ainda. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Eu posso até parar num determinado nível e não ir nem para frente, não alcançar nada de diferente. Existem histórias que a gente conhece de encarnações em que os espíritos eles praticamente não caminham, no sentido de não desenvolvem muitas coisas a mais, mas voltar, né, se atrasar, vamos dizer, a ideia assim, de repetir de série, isso daí a gente não faz. Se isso acontece, na verdade, é porque a gente permaneceu estacionário, a gente não tinha conseguido ainda alcançar aquele tipo de construção que a gente achava que já tinha alcançado. E para terminar essa sessão de hoje, questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? A gente já fala assim, né? Deus é pai. As pessoas gostam de falar, mas com esse tipo de entonação. Deus não podia tirar de mim todas as dificuldades, todos os problemas, todas as situações complicadas, como ele fala aqui, né? Todas as provas. Não podia me deixar livre disso e me colocar logo já direto na condição de anjo, de espírito angélico. E tem muitas criaturas, muitas pessoas que acham que existem algumas fórmulas mágicas para me colocar nessa condição. Longe de criticar modelos, mas só para a gente entender que mérito que tem se eu simplesmente me submeto a uma cerimônia, né, a um ritual, que na verdade é um ritual, por exemplo, de batismo, onde eu mergulho a cabeça no rio, na água, eu jogo alguma coisa em cima de mim, e aí eu já estou de um momento para outro, vamos dizer assim, promovido a uma condição diferente. Onde que está o meu mérito nisso?
E a resposta dos espíritos vai estar toda dentro dessa situação. A gente fala às vezes com criança, né, que não adianta fazer errado, pedir desculpa, fazer errado, pedir desculpa, fazer errado, pedir desculpa, se a gente não muda o procedimento. Quando a gente está no processo educativo com as crianças, a gente fala isso, né? Tem que pedir desculpa sim, mas tem que rever o seu caminho, tem que refazer, não pode mais continuar agindo errado. E aí a gente pensa, que mérito que tem se eu simplesmente erro, faço um monte de situações erradas, e aí eu acho que eu vou chegar para uma pessoa qualquer, vou falar dos meus erros, vou me confessar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas eu saio daquela situação, daquele lugar, continuo cometendo as mesmas atitudes que eu sempre cometi, achando que depois eu só vou pedir desculpa de novo e vai resolver. Então, assim, a gente tem que pensar nas questões práticas disso tudo, né? E quando os espíritos vão responder essa pergunta, eles vão, na verdade, abarcar todas essas condições. Vou voltar na pergunta. Não podia Deus isentar, liberar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Se Deus já tivesse criado todo mundo na condição de espíritos puros, que mérito, que merecimento que eu teria para receber todas as coisas boas que fazem parte dessa condição? A ideia do merecimento ela é importante. Onde estaria o merecimento sem a luta? Vamos imaginar que alguém que vai ganhar um grande prêmio se vencer uma corrida, mas chega um outro que trapaceia, ou vamos dizer de outra forma, né? Alguém pega aquela criatura e já coloca ela no ponto de chegada. Que mérito que ela tem, comparando com aquele que foi, se esforçou, lutou, se venceu para chegar até onde precisava chegar. Demais, a desigualdade entre eles existe. Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Nós temos falado hoje em dia, né, na própria condição que nós estamos no mundo, o quanto que as diferenças são necessárias. O quanto que é importante também aprendermos a lidar com as características de cada um, com a identidade de cada um, de cada grupo, de cada povo, do que quer que seja. Tudo isso tem uma função específica nessa orquestração divina, porque nesse encontro com essas diferenças ou nos lugares diferentes, nós vamos crescendo, adquirindo mais conhecimentos, adquirindo mais virtudes e aprendendo a respeitar o espaço que cada um tem o direito de estar. E é interessante pensar nisso, porque quando Kardec faz essa pergunta e os espíritos trazem essa resposta, né, de que as missões dos diferentes graus, né, estão nos desígnios divinos, a gente é levado a pensar, por exemplo, nas diversas tarefas que existem dentro da sociedade. Muitas vezes nós comentamos, né, todas as funções são importantes, vamos colocar em termos de trabalhos, de profissões, mas algumas que a gente às vezes não valoriza devidamente, provocam danos terríveis se não tem quem ocupe aquela função. É importante pensar nisso. E talvez para complementar tudo, Allan Kardec coloca uma nota a essa resposta. Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Se todos podem ocupar todas as funções, por que os presidentes, os reis, quem quer que seja, não fazem todos os soldados chegar à patente de general de um momento para outro? Ele está querendo colocar a necessidade de se ocupar, né, das funções, a importância de cada uma das funções. E ele mesmo responde: porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ele continua a reflexão. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença.
Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a gente sabe que na nossa vida material isso daqui acontece, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Nas nossas variadas vidas, nas nossas diversas encarnações, nós somos levados a experimentar todas as funções, porque é assim que a gente cresce. Nós vamos parar por aqui. Tem muita coisa ainda dentro desse capítulo, dentro dessa sessão para a gente conversar, mas hoje a gente fica por aqui. Um beijo para vocês.